Olá, seja bem-vindo ao meu perfil. Você que estava lá no meu Stories e veio aqui para saber do exercício, sim, exercício sobre gestão das emoções. Primeiro, vamos aí, né, falar um pouco sobre o que se passa aí na sua cabeça. Você já observou que quando você diz eu estou ansiosa, eu estou triste, sempre tem um eu? Pois é, esse eu é a sua consciência, que está aí na sua mente dizendo para você que está certo ou errado. Sabe quando você come aquela coisa que você sabe que vai fazer mal, mas tu come? Mas você pensa, será que eu como? Será que eu não como? Então, ele está aí te observando. É uma parte do todo. Cada um acredita, né, no que quiser. Mas para mim, eu acredito que é uma parte de Deus, essa consciência, essa inteligência infinita que está dentro de você, te fiscalizando. E, no entanto, observando o que está passando na sua mente. Eu vou tentar explicar para você, eu não vou tentar, eu vou explicar para você de uma forma breve, bem simples, né? Porque quem tenta não consegue. O funcionamento aí, né, da nossa da nossa mente, da nossa consciência. Vamos supor que nós temos o nosso cérebro, e o nosso cérebro ele é um computador. A nossa mente, ela é um drive, um disco que tem memórias que são adquiridas desde o útero da sua mãe, da sua concepção, aí na sua vida em geral, depois que você nasce, no seu crescimento e também no decorrer de toda a sua vida, né, enquanto você está aí vivendo, certo? O que acontece? Essas memórias, elas ficam passando ali na sua mente como se fosse um filme. E você, a sua inteligência infinita, o seu eu, fica observando aquelas memórias. Por isso você consegue saber o que você está pensando agora. Talvez você esteja me vendo e pensando, será que essa menina realmente sabe o que ela está falando? Sim, é a sua consciência fazendo esse questionamento para você. Que ótimo que você consegue observar que você tem essa consciência aí dentro da sua cabeça, né? Que você tem essa consciência dentro da sua cachola. Porque muitas pessoas vivem no automático e nem sequer por um minuto param para pensar nisso. Muitas vezes as pessoas estão super ansiosas, mas elas fazem gestão dos pensamentos, elas sabem o que ela está pensando, se aquilo que ela está pensando é real, se vai acontecer, se não vai acontecer, se já está no passado, né? Então, assim, ela fica sofrendo. E ela se coloca como, eu sou ansiosa. Não, meu bem, você não é, você está. Porque você é o quê? Você é o quê? Você já parou para olhar no espelho e se perguntar o que você é? Você é consciência. E quando você não deixa a consciência agir em você, você deixa o quê? A sua mente. Então, você não é a sua mente. A sua mente te traz emoções, te traz registros de coisas que você passou, de coisas que você viveu. Na verdade, ela te traz lembranças, mas ou ela projeta, né, pensamentos do futuro que nem existe e provavelmente não vai acontecer. Então é o seguinte, quando você não tem autoconhecimento, que você não faz uma gestão para você ter uma percepção dos seus pensamentos e das suas emoções, você acaba vivendo no automático. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos uma reunião e eu estou numa reunião com 5 pessoas e eu falo para elas sobre um determinado assunto. Quando eu perguntar para cada pessoa o que ela entendeu daquele assunto, cada uma vai ter uma percepção diferente. Quando você entende como você funciona e procura entender como o outro funciona, você faz o quê? Você consegue se expandir para que o outro caiba no seu mundo, mas não você fazer o outro com que o outro diminua para ele entrar no seu mundo e nem muito menos você se diminuir para caber no mundo de alguém. Olha só que interessante isso. Você já observou que o seu ambiente de trabalho, muitas vezes, tem alguém que te tira do sério, que te tira do eixo? A pessoa fala qualquer coisa para o seu supervisor, ou seu supervisor falou alguma coisa que você não está de acordo, porém você faz com que isso faz com que você desenvolva um sentimento. Esse sentimento pode ser raiva, pode ser ódio, pode ser um sentimento muito ruim. E quando você alimenta esse sentimento, ele te faz mal. Se aquela situação passou e você não soube gerir aquele sentimento, aquela emoção, aquela raiva, você vai fazer o quê? Você vai adquirir até uma dor de estômago, uma dor de cabeça, porque você ficou maquinando aquilo na sua cabeça durante o dia todo e foi embora e ainda levou aquela raiva para casa e descontou em todo mundo que estava lá. Não fez sugestão da sua emoção. Quando você consegue ter essa autopercepção e você consegue gerir
poxa, aconteceu tal coisa. Nossa, mas por que ele está falando isso? Será que realmente tem sentido isso que ele está fazendo? Será que aquela pessoa conversando no canto está falando de mim? Por que ela estaria falando de mim? E também não é problema meu. Quando você consegue transformar o seu pensamento, você transforma também a emoção, o sentimento que você sente, né? Ele vai vir, você vai sentir, mas ele vai passar, você canaliza e transforma em outra coisa, sabe? Mas não em sentimento ruim, que venha te fazer mal depois. Essa é aí uma dos pilares aí da inteligência emocional, fazer gestão das suas emoções. Você já parou para pensar se você apenas reage a um instinto ou se você age? Se você faz intencionalmente. Quando alguém te ofende, quando você está num relacionamento e a pessoa, sabe, ela te instiga, ela te ofende, você já parou para pensar por que ela está fazendo aquilo? Qual interpretação daquele assunto ela tem? O que tem por trás daquele modo de agir dela? Será que ela está agindo impulsivamente? Será que não é ali alguma coisa que ela traz nas memórias dela que faz com que ela haja daquela forma? E que ela não tem uma visão do todo, do mundo diferenciada para que ela venha agir com você da forma que você tanto deseja? Muitas vezes nós nos desentendemos porque não falamos o que pensamos e muito menos falamos como queremos que, que sejamos tratados. Pensa aí, reflete. O que eu quero trazer para você é esse esclarecimento, que quando você consegue fazer a gestão das suas emoções, você consegue ter uma vida mais leve, você consegue ter foco no seu objetivo, porque muitas vezes as pessoas te tiram do controle e você perde ali o foco do que você estava fazendo e não continua mais. Quantas vezes você começou um projeto e porque as pessoas falaram algo para você, você desistiu? Porque as pessoas te colocaram para baixo, você parou? Porque as pessoas te criticaram e não acreditaram em você, você não seguiu em diante? Já parou para pensar nisso? Então, assim, o exercício que eu queria passar para vocês, lá nos stories, eu vou passar para vocês inscrito lá quais são as 5 emoções que você precisa observar durante o dia. No primeiro dia, observe qual emoção você sentiu que foi mais forte. No final do dia, anote essa emoção. Coloque no contexto real. Em qual situação você assistiu essa emoção? Tão forte foi essa emoção para você anotar no caderno. Faça o exercício de lembrar o que passou na sua mente quando você estava passando por aquela situação que gerou aquele sentimento, que trouxe aquela emoção. Com isso, no primeiro dia vai ficar um pouco difícil, eu sei, mas com o passar dos dias, separa um caderno para você fazer esse exercício aí pelo menos por 7 dias. Com o passar dos dias, você vai conseguir entender quais as emoções que predominam mais em você, quais os sentimentos que você tem mais sentido e quais as situações que faz com que você desencadeie aquele pensamento. Assim você vai observar se o seu pensamento diante daquela situação alimentou aquela emoção ou não. Outra coisa, marque qual sensação você teve. Se diante daquela situação que te gerou um pensamento ruim que você ficou maquinando, gerou o sentimento, também te deu uma sensação física, por exemplo, um nó na garganta, sudorese, se te deu tremedeira nas pernas, se te deu cefaleia, o que trouxe a você de ruim? Se você ficou vermelho de muita raiva, se esquentou o seu rosto. Então, assim, anote, faça esse exercício. No começo, como eu falei, ele parece ser complicado, mas no decorrer dos dias vai ser automático. Quando você passar por uma situação que te traga medo, que te traga ansiedade, que te deixe com raiva, alegria também, você vai conseguir fazer uma gestão. Você vai observar que tudo que interfere fora de você interfere dentro de você. Se você não souber gerir, te devasta. Mas se você souber fazer um gerenciamento disso, você consegue ter uma vida com mais qualidade. Porque tudo que acontece, tudo da forma que você age, né, ela interfere tanto para fora como para dentro. Quando você consegue fazer essa gestão, quando você consegue ter esse autocontrole, a sua vida começa a fluir e começa aí a ser mais leve. Você não carrega tantas coisas com você e nem deixa com que o outro te ofenda, te faça tanto mal. A sua mente, seu cérebro, ele está guardadinho aqui, ó. E tem um poder que Deus te deu que é único, das pessoas não invadirem aqui a sua mente. Então use isso, faça bom proveito disso. Guarde,
a sua mente, sabe? É o seu eu que está lá, que está vendo tudo e controlando, ele precisa realmente entender, coloca ele para trabalhar de verdade, deixa na verdade ele agir. Coloca ele para analisar o que está acontecendo, se os pensamentos são verdadeiros, se os pensamentos são só programações que vieram ali desde quando você era criança que está trazendo esse medo para você, essa insegurança, esse não merecimento, essa rejeição que você acredita que as pessoas têm de você, certo? Procure aí ajuda, procure um profissional para te esclarecer mais sobre esse assunto. Tenho certeza que você vai se impressionar com as transformações que você vai ter na sua vida quando você começar a ter esse olhar para você. Quando nós falamos que a mudança começa dentro, as pessoas têm preguiça, elas não querem mergulhar em si para entender o que acontece dentro ali da cabecinha delas. Elas querem que tudo seja resolvido num passe de mágica. E aí culpa o outro lá fora, culpa o outro. Para pensar, será que realmente a culpa é dos outros? Será que realmente, porque assim nós temos, né, desejos e temos deveres também. Muitas vezes nós queremos tanto um trabalho, mas nós queremos que o nosso patrão ele seja maravilhoso e que ele se encaixe nas nossas expectativas. Só que você procurou entender como ele funciona? Você procurou entender qual será a programação que tem na mente dele para ele agir daquela forma? Como será que você vai agir com ele se você tiver um autoconhecimento de você? Se você souber gerir as coisas que ele traz para você? Então, assim, essa é uma percepção muito importante. Traz para você, para sua vida, faça esse exercício. Eu vou colocar lá nos meus stories as 5 emoções que você precisa, os 5 sentimentos que você precisa aí se policiar e anotar no seu caderno. Eu espero que você tenha entendido. Vai anotar lá os 5 sentimentos. Desses 5 sentimentos, qual foi mais forte no seu dia? Coloque uma situação real que isso aconteceu no seu dia, porque com certeza algum desses sentimentos você vai ter no dia. Coloque o que você pensou na hora que aconteceu aquela situação. Sim. E se você tivesse pensado de outra maneira, será que você teria alimentado aquele sentimento ou não? Pensa aí na diferença que isso vai fazer na sua vida. Não esqueça de colocar a reação física que você teve. Se você teve nó na garganta, se você teve sudorese, se você teve dor de cabeça, dor de estômago ou até mesmo uma diarreia, né? Porque às vezes a pessoa passa tanta raiva que solta o intestino dela e outras pessoas prende. Então aí faça uma análise, começa aí a trazer consciência para a sua vida. Quando você começa a se observar, você torna-se consciente. Aí você não tem mais desculpa para culpar o outro, porque você vai entender o seu funcionamento, como você funciona de verdade e implementar na sua vida. Chega de dar desculpa, chega de falar que não dá, chega de falar que não consegue, chega de falar que é impossível, tá? Procure ajuda e faça o exercício.